Shalom, meus amados e queridos irmãos, ouvintes desta mensagem abençoada que constantemente nós estamos a apregoar aqui pela página Servo de Adonai, Rodrigo Dias Silva, aqui no Facebook e também no meu canal que a gente tem no YouTube. Louvado seja o Eterno. Quero pedir desculpa aos irmãos pela mensagem anterior de domingo passado. Nós tivemos aqui um pequeno probleminha com a internet aqui na minha casa. Eu tive um probleminha aqui e não tive condições de continuar com a mensagem, mas hoje nós estamos aqui e vamos retomar na mesma mensagem. Nós começamos a falar, meus queridos irmãos, sobre uma das parábolas que o nosso Salvador e Mestre ele propôs com o objetivo de nos trazer um ensino, um ensinamento, de nos trazer instruções. Nós vamos estar falando sobre as palavras que o nosso Mestre, o nosso Senhor, Yeshua, aquele que nós conhecemos, como Jesus, ele propôs. E vamos estar analisando um dos seus ensinamentos. Ele ensinou tanta coisa, meus irmãos. Yeshua foi o maior mestre que já pisou sobre a face dessa terra. Os ensinamentos dele são riquíssimos. E é muito bom nós meditarmos nas palavras dele, porque ele é o Messias, ele é o nosso Salvador, ele é o Filho unigênito do Deus vivo que ele enviou para mostrar-nos o caminho a ser seguido. Evangelho que escreveu um dos seus Talumidim, ou um dos seus alunos, discípulos, aprendizes, que foi Matitiarro, ou Mateus. Matitiarro, nome hebraico original deste personagem que conhecemos como o evangelista Mateus, e que tem também, leva outro nome dentro das escrituras. Ele é chamado também, conhecido como publicano Levi. Capítulo 13 de Mateus, ou Matitiarro, Capítulo 13, versículo 3. Diz assim: Ele lhes disse muitas coisas por parábolas. Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e pelo fato de as raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, boa colheita, e 60 e 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Então, meus queridos, nós vemos aqui uma parábola que Yeshua propôs aos seus Talumidim. O que é uma parábola? Uma parábola, meus queridos irmãos, é uma comparação do cotidiano de um ser humano. É uma comparação que se faz de algo que se conhece, de algo que se pratica, de algo comum do viver do ser humano e que serve como ilustração para uma verdade, que serve para nos mostrar uma verdade. Então aqui nós vemos, meus queridos irmãos, Yeshua colocando uma parábola, aonde ele compara o próprio Pai, o próprio Criador, como um
semeador, um agricultor, um fazendeiro, alguém que sai para lançar a semente. O que vem a ser a semente? A semente é a palavra. A semente é a mensagem da palavra do Eterno. E aqui, esta mensagem, esta semente, que o agricultor lança, que o agricultor semeia, ela encontra 4 tipos de solo dentro desta parábola, aonde ela cai. E isso ilustra, irmãos, a forma como que o ser humano recebe a palavra. Os solos, os 4 tipos de solos, representa 4 tipos de coração. Representa 4 tipos de conduta. 4 formas como que a palavra é recebida. 4 maneiras distintas de se abrigar, acolher aquela palavra que tem um destino só: produzir frutos. Então, vamos analisar esta parábola. Então, meus queridos, Yeshua, ele propõe essa parábola aos seus talmidim, aos seus discípulos. E eles, com certeza, ficaram curiosos. E nós vemos essa curiosidade quando seus discípulos disseram assim: por que você fala ao povo por parábolas? Aqui foi provavelmente Kefa, ou Pedro, né? Que fez essa pergunta, porque sempre ele era o possuidor de iniciativa, quem tomava a frente, quem fazia as perguntas. Então chegou e perguntou para ele: mestre, explica para nós, por que o senhor fala sempre por parábolas? Por que o senhor está sempre colocando parábolas nos seus sermões? Então este método, esta forma de ensino de Yeshua, irmãos, ela funcionou muito bem. Por quê? Porque despertou a curiosidade das pessoas. Deixava as pessoas curiosas. Porque por detrás daquele enigma, porque toda parábola ela traz consigo um enigma. Por detrás daquele enigma tinha uma grande verdade. Então, meus irmãos, Yeshua resolveu explicar aquela parábola. E o mais interessante, irmãos, é isso, é que ele explicou a parábola. Ele deixou claro o que ele estava dizendo, não para as multidões, mas em particular ele explicou a parábola para os seus talmidim, para os seus alunos, para os seus discípulos. E nós vemos a explicação dessa parábola e o que representa estes 4 tipos de solo, quem é o agricultor e o que é aquela semente, o que representa aquela semente, a partir do versículo 18. Vamos analisar. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ele dizendo aos seus talmidim, seus discípulos: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. Então, irmãos, ele comparou a primeira categoria de pessoa aqui com aquelas pessoas que ouvem a mensagem, escutam a mensagem, mas não a compreendem. Olha que interessante, irmão. Tem muita gente que diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas não é só escutar. Eu preciso entender a mensagem. Eu preciso compreender a mensagem. Eu preciso não apenas ouvir,
entender, compreender, eu preciso colocar em prática. Porque escutar a mensagem, todo mundo escuta. A partir do momento que uma pessoa tem audição boa, ela é capaz de escutar. Agora, nem todos aqueles que ouvem compreendem e permitem que esta mensagem penetre no coração, que é comparado como o solo, e ela frutifique. O que acontece quando a pessoa, ela ouve a palavra, ela vai até a igreja, ela vai até a sinagoga, ela vai até o culto que está sendo feito ali ao ar livre, ela vai em algum lugar escutar uma pessoa pregar, ensinar, ou ela ouve alguém pregar, ensinar por intermédio das redes sociais, enfim. Hoje tem tantos meios, né? Em tantos locais onde se apregou a palavra. Então, o que acontece quando esta pessoa escuta, mas não entende? Olha o que acontece. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Então, meu irmão, você que está aí escutando essa mensagem, procure entender aquilo que está sendo falado. Procure compreender a mensagem que você vai ouvir, que você está ouvindo, que você ouvirá posteriormente. Por quê? Porque se você escutar, mas não entender, não compreender, o inimigo vai tratar de arrancar aquilo do seu coração, de tirar aquilo da sua mente, de fazer você desviar o foco, de não permitir que você entenda, compreenda a mensagem que está sendo pregada. Nós temos que saber, irmão, dessa verdade. Ouvir a mensagem é algo muito bom, mas compreender a mensagem, entender a mensagem, colocando-a em prática, é melhor ainda. Yeshua propôs uma comparação ainda dentro deste livro, que é o livro de Mateus, de Matetiarro, no capítulo 7, a partir do versículo, se não me engano, 23, 25, por ali, aonde ele faz a comparação entre aquela pessoa que ouve e pratica a mensagem e aquele que ouve e não dá crédito para ela. Ele compara como aquela pessoa que ouve a mensagem e pratica aquela mensagem com uma pessoa que constrói uma casa em cima da rocha. Vem a tempestade, vem o vento, dá contra aquela casa e aquela casa não cai. Por quê? Porque ela foi construída sobre uma rocha. Assim ele compara aquela pessoa que ouve e entende a mensagem. Agora, ele também propõe uma comparação quando ele diz assim: aquele, porém, que ouve a mensagem, mas não compreende, não a coloca em prática, é comparado como alguém que construía sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, descalça aquela casa. Desestabiliza aquela casa. E aquela casa vem a ruir, vem a cair, vem a desabar. E ele diz, é grande a sua ruína. Então assim, irmãos, ele compara a pessoa que ouve, mas não entende. Você gosta de ler a Bíblia? Isso é ótimo, mas não adianta se você ler e não entender. Você gosta de escutar a mensagem, a pregação? Isso é ótimo, mas procure entender, porque não adianta você ouvir alguém pregar, ensinar, falar, e você não entender, não compreender a mensagem. Então, queridos, o primeiro tipo de solo é aquele que foi semeado à beira do caminho, né? O primeiro tipo de semente é aquela que é semeada à beira do caminho.
E o solo que a recebe é comparado com aquela pessoa que ouve e não compreende, ou seja, a semente cai ali na beira do caminho e ela fica acessível às aves do céu. A ave do céu aqui, ela tipifica o inimigo das nossas almas. Hassatan, Satanás, o diabo, que veio para poder desvirtuar o homem e levar o homem para distante do eterno. Tirar o foco do homem. Então, o que acontece? Ele arranca isso do coração. Tem várias formas dele tirar isso, irmão, de dentro do coração. Sempre ele coloca outra coisa em lugar da palavra. Ele sempre traz algo para oferecer em troca daquilo que ele quer arrancar. Ele coloca algo para tirar algo de dentro dos corações. Então, irmão, ele vem com propostas sempre pecaminosas. Ele vem com insinuações, com novas oportunidades, com novos desejos, com propostas diferentes e geralmente tentadoras. Para quê? Para tirar de dentro do coração daquela pessoa o objetivo, o entendimento que se alcança por intermédio do conhecimento da palavra. Ele tentou fazer isso com Yeshua. Matitiarro ainda, capítulo 4 e também Lucas, capítulo 4, narra a tentação, a provação de Yeshua durante 40 dias e 40 noites em um monte, aonde o próprio Pai, o eterno Criador, permitiu que o Espírito levasse Yeshua até o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser tentado por Satanás. E ali ele tentou colocar diante de Yeshua várias propostas para tirar de dentro do coração dele a boa semente. Mas Yeshua não aceitou. Então, ouvir a mensagem da palavra, perdão, é ótimo, meus irmãos, mas entender ela, compreender ela, é melhor ainda. Vamos prosseguir. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria. Porém, não possui raiz em si mesma. Portanto, permanece pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou a perseguição por causa da mensagem, imediatamente a abandona. O segundo tipo de solo aqui, irmãos, aonde a mensagem cai, é comparada com aquela pessoa que escuta a mensagem, escuta o ensinamento, observa aquilo que o Pai ensina por intermédio da sua palavra, e ele a recebe com alegria, recebe de bom grado, mas é de pouca duração. Nós temos um ditado que diz assim: isso é só fogo de palha. Ditado corretíssimo. É aquele tipo de pessoas que escuta a mensagem, admira, acha bonito, recebe, mas ela não tem aquela profundidade, ela não recebe com profundidade. E o que acontece? É de pouca duração. E isso, irmãos, se dá, essa ruptura se dá com aquilo que se recebe quando vêm os problemas, as dificuldades, as
perseguições por causa daquela mensagem recebida. Coisa que, infelizmente, é uma realidade. Quando eu era um jovem de 20 anos de idade, que estava na prática de muitas coisas ruins, eu tinha muitos amigos. Eu era cercado de muitos amigos. Eu era uma pessoa procurada por várias pessoas. Mas quando eu resolvi entregar os meus caminhos para o eterno, quando eu resolvi colocar os meus pés na presença do eterno e comecei a caminhar com Deus, tudo mudou. Muitos daqueles amigos se afastaram. Muitas daquelas pessoas que estavam ao meu lado se distanciaram. Muitos viraram as costas. E é assim que acontece com todas as pessoas que recebem a mensagem com alegria. Muitos vão se tornar seus inimigos. Muitas perseguições a pessoa irá enfrentar. Muitas perturbações a pessoa terá em sua vida, irá ter em sua vida. E o que muitos fazem diante desta realidade? Se entristece e abandona aquele caminho. Abandona aquela fé. Abandona aquela mensagem. Não mais seguem, nem servem e nem prosseguem. Então, acontece isso aqui com aquela pessoa. É de pouca duração, dura pouco. Então, o segundo tipo de solo onde a semente cai é aquele coração, meus irmãos, conforme nós vemos aqui, né? Que é comparado como um terreno pedregoso. É comparado como um terreno cheio de pedra, onde a semente cai, como tem terra e pedra, ela cai na terra, ela acha meio de brotar, de se fecundar ali. Mas como tem muita pedra, né, as raízes chegam a um determinado momento que não pode ir além, então aquela planta, ela não tem possibilidade de produzir os frutos para os quais ela foi destinada. Por quê? Porque caiu em terreno inadequado, caiu em terreno com terra, mas com pedra, com impedimentos, com muitos impedimentos. O terceiro tipo de solo aqui, irmãos, que Yeshua ensinou, é muito interessante também, né? Quando ele diz assim, mas não possui raiz em si mesmo, portanto, permanece pouco tempo. Então, logo surge algum problema, perseguição por causa da mensagem, imediatamente abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida, o fascínio e engano das riquezas, sufocam, tornando-o infrutífero. O terceiro tipo de solo, aqui, meus irmãos, descrito, ele vem trazer à nossa memória a imagem da pessoa avarenta, demasiadamente envolvida com os prazeres comuns, corriqueiros, enganosos, momentâneos, falsos deste mundo. Vem trazer para nós, irmãos, aqui uma realidade enfrentada, vivida por muitos. Por muitos. Qual é a realidade, meus amados e queridos irmãos, que a gente vê acontecendo por este Brasil e por este mundo afora? Muitos recebem a mensagem com alegria, mas a preocupação com o amanhã, a preocupação com o material, a preocupação com o futuro,
A preocupação com o destino de amanhã, do amanhã, leva muitos a se tornarem infrutíferos espiritualmente falando. Então, este terceiro tipo de solo, ele representa, irmão, a pessoa que recebe a mensagem com alegria. Recebe a mensagem, irmão, logo que a ouve. Mas o que acontece? Ela não permite que aquela mensagem, ela frutifique na vida dela. Por quê? Porque o local aonde ela cai é comparado como um local cheio de espinhos, né? O coração avarento, o coração fascinado pelas riquezas, o coração ganancioso, materialista, demasiadamente preocupado com as coisas desta vida, com o materialismo. O que acontece com ele? Ele não permite que aquela pessoa, espiritualmente falando, que ela produza os frutos para os quais aquela mensagem que foi enviada destinou-se na vida dela. Então, queridos e amados irmãos, aqui nós vemos a parábola do semeador comparar fazer uma comparação para nós entender, irmãos, o fascínio das riquezas. Tem um versículo, né, que foi citado pelo apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, que diz assim: o amor às riquezas é a raiz de todos os males. E são muitos aqueles que estão caindo nessa armadilha. Assim ele diz. Então, aqui está, irmão, o terceiro tipo de solo. Agora, olha que interessante, irmão. Antes de nós entrarmos no último tipo de solo. São quantos tipos de solo que existem nessa parábola? 4. Mas a mensagem, irmão, ela só acha guarida. Ela só frutifica de verdade. É bem recebida. E o destino, né, o objetivo do Eterno em lançar a sua semente, a sua palavra, é alcançado por apenas um grupo só. Um tipo de solo só. Isso mostra, irmão, que são mais aqueles que rejeitam, aqueles que não frutificam, aqueles que não permitem a palavra desabrochar, produzir, do que aqueles que aceitam, abraçam com vontade, com entendimento, com obediência, com resignação, com sacrifício e abrigam nos seus corações a mensagem e permite ela frutificar. O último tipo de solo, vamos ver na explicação de Yeshua o que significa e ao que se refere. Ele disse assim: entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Olha que interessante, irmão. Quem ouve a mensagem e entende, ele diz aqui, é aquela pessoa que tem um coração bom, é aquela pessoa, né, que é comparado como uma boa terra, na qual, aonde a semente pode cair e frutificar. E olha o que acontece, irmão, com essa pessoa. Diz assim, essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Olha que interessante. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, ouvido, todo mundo tem. Escutar, são, meus irmãos, muitos que escutam, mas infelizmente, entender, compreender, não são poucos, não são muitos, são poucos.
Que o Eterno possa te abençoar, meu irmão. Vamos pedir ajuda a Ele, para que nós possamos ser este tipo de pessoa que tem um coração bom. Mas não é, irmão, um coração bom para ser bonzinho, para fazer caridade apenas. Não, coração bom aqui é comparado como o quê? Aquela pessoa que ouve a mensagem e entende a mensagem, compreende a mensagem. Porque se eu ouvir a mensagem, mas não entender a mensagem, o inimigo vai fazer eu esquecer daquilo. O inimigo das nossas almas, né, aquele que veio para levar o homem para longe do Eterno, vai fazer com que aquela mensagem fique infrutífera para mim. E olha bem, ele faz isso, irmãos, na vida de quem não entende, na vida de quem é fascinado com a riqueza e na vida de quem tem, irmão, pouca profundidade. Na vida de quem é movido a fogo de palha. Então, a semente só frutifica, só acha guarida no coração da pessoa que ouve a mensagem, mas que entende. Peraí, eu estou entendendo a mensagem. Irmãos, nós vivemos em um mundo aonde, meus irmãos, as pessoas seguem, sabe o quê? Segue a maioria. Segue aquilo que a maioria fala, a maioria faz, a maioria realiza, a maioria acredita. Irmãos, nós temos que, caro ouvinte que está escutando essa mensagem, que procurar entender a palavra por si próprio, baseado na iluminação que o Espírito de Deus nos dá. Uma coisa eu quero dizer para nós encerrar essa reflexão dessa noite. Nem tudo aquilo que a multidão ao seu redor crê está correto. Nem tudo aquilo que a multidão ao seu redor fala está correto. Nem tudo aquilo que a multidão diz ser certo é certo. Procure analisar as Escrituras. Quem disse isso foi Yeshua. Ele disse assim: analisai, examinai as sagradas Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais vós ter nela a vida eterna. Em outro texto ele disse assim: errastes não conhecendo as sagradas Escrituras. O Eterno falou por intermédio de Oséias, Yehoshua é o nome dele. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Vivemos, irmãos, em um mundo aonde, meus amados e queridos irmãos, as pessoas têm seguido a maioria. Agora, irmãos, nem tudo aquilo que a maioria fala que está certo, está certo. Nem tudo aquilo que a maioria diz ser a verdade é a verdade. Procure escutar, entender a mensagem. Procure compreender, entender a mensagem. Porque, irmãos, o Eterno quer abrir os olhos de muitos. Olha por esta parábola. 4 tipos de solo. 3 infrutífero. Somente um tipo de solo ganha exaltação, ganha enaltecimento, e nós podemos ver apenas um tipo de solo que o Eterno, ou através de Yeshua, né? Ele diz ali ser um tipo de solo aceitável, agradável e bom. Que é o quê? É aquele tipo de coração, né? A mensagem ali, o solo ali representa os corações,
que são, meus irmãos, capazes de compreender a mensagem. Agora, irmão, quem nos auxilia na compreensão? Quem é responsável? O que pode me auxiliar na compreensão? O que vai me auxiliar a ouvir, a entender a mensagem? Em primeiro lugar, irmão, quem faz isso na vida do ser humano é o próprio Espírito, chamado de Rua do Eterno. Rua Elohim, Espírito de Elohim. É ele, irmão. É o Espírito do próprio Eterno que vai iluminar as nossas mentes, os nossos corações e nos dar a capacidade de compreensão. É só isso? Para por aí? Não, não para. Outro responsável pelo entendimento é a pesquisa, é a análise, é o estudo, é a averiguação. Você já leu um texto de Atos dos Apóstolos, Masei Shelechim, no nome hebraico deste livro? Um texto onde fala da pregação do ministério do apóstolo Shaul Paulo entre o povo bereano. Tem uma característica importantíssima naquele povo. Qual é? É destacada no texto, irmão, que aquele povo não aceitava absolutamente nada do que o apóstolo Shaul falava sem averiguar nas escrituras e ver e constatar, comparando as palavras daquele homem com aquilo que estava escrito. Escrito aonde? Eles tinham este livro completinho que eu tenho na minha mão e você tem aí na sua casa, na sua mão? Não. Eles tinham aquilo que as pessoas chamam nos dias de hoje de Antigo Testamento, que o judeu chama de Tanar. O que é o Tanar? É tudo aquilo que está desde Gênesis até o livro de Malaquias. Este é chamado de Tanar. Então, eles tinham isso nas mãos deles, o Tanar, ou aquilo que a grande maioria conhece hoje como Antigo Testamento, né, que é um termo extremamente errôneo, né, porque a Bíblia não existe nada de antigo, né, não existe nada de velho, né, Velho Testamento, Antigo Testamento, não existe isso, né? Isso existe primeira aliança e aliança renovada. Isso existe. Então, voltando aqui ao assunto. Tudo que o apóstolo Shaul, ele falava, eles iam lá e conferiam. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas hoje? É que elas têm preguiça de analisar. Elas não querem analisar. Elas não querem gastar tempo escutando, estudando, aprendendo, pesquisando. Na primeira dúvida, o que ela faz? Ela chuta o pau da barraca e fala assim, não, isso aí não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Aí ela começa a achar versículos, né? Fazer uso de versículos isolados para apoiar o seu pensamento. Não, Deus da Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Ele não é de confusão, mas nós ficamos confusos com algumas coisas. E o que nós devemos fazer quando nós ficamos confusos? Ignorar, virar as costas, desprezar? Não! Você tem que pesquisar aquilo que te deixou confundido. Por quê? Porque nem tudo aquilo que nos deixa confuso é verdadeiro. Tem muita mentira que vem para nos deixar confusos. Mas é por isso que eu tenho que pesquisar. Por quê? Porque pesquisando eu vou descobrir se aquilo procede ou não. Se aquilo é certo ou não. Procure opiniões de pessoas. Procure em oração buscar o entendimento. Pesquise. Hoje tem tantas obras, tantos livros,
tantas pessoas que o Eterno usou para comentar aquele assunto, para discorrer sobre aquele assunto, para deixar claro, esclarecer alguns pontos para nós. Pesquise, procure. Mas, infelizmente, as pessoas não querem fazer isso. As pessoas preferem pegar a comida enlatada, apenas dar uma aquecida e comer, do que preparar a seu modo, de acordo com o seu gosto. Colocou o tempero na hora certa, apropriadamente. Fazer aquela comida ali, elas preferem pegar a comida enlatada. Prefere pegar aquilo que se diz, que se acha estar pronto. Não, o meu líder falou. Não, o pastor da igreja falou que é assim. Não é assim não. O padre falou assim. O fulano de tal que eu sigo falou assim. Não, irmão. Pesquise, procure averiguar por conta própria. Busque o entendimento. Duas coisas para te auxiliar no entendimento, irmão. Duas coisas. O Espírito de Deus. Dependa dele. Busque a ele. Peça ao Eterno que através do Espírito ele te ilumine. Da Ruach HaKodesh você venha a alcançar o entendimento. E pesquise. Outra coisa, irmão. Quer entender? Quer compreender melhor? Nós iremos o mestre ensinar. Que a mensagem pregada, semeada, a palavra semeada à beira do caminho, que é a mensagem, se ela não for entendida, o maligno vem e arrebata. Procure entender a mensagem lá na raiz, busque na raiz. Talvez você está tentando buscar nos galhos aquilo que você só encontra na raiz. O idioma nos quais a Bíblia sagrada foi escrita, irmão, é a raiz do entendimento. Você pega uma dessas Bíblias que nós temos na mão, que veio a ser traduzida para nós e chegar até nós por intermédio de um padre, que colocou nas Sagradas Escrituras o seu conceito dogmático religioso. Conforme diz na nossa cultura, no nosso ditado popular, ele puxou sardinha para a sua lata. Desmerecendo muita coisa da cultura original daqueles que escreveram a Sagrada Escritura. Eu não quero dizer para você que você tem que ser um expert, doutorado em língua hebraica, em língua aramaica. Não! Eu não quero dizer isso para você. Eu só quero dizer para você procurar através destes idiomas. E nesses idiomas, por intermédio deste veículo de compreensão, compreender a mensagem do Eterno. Não se entende, meu irmão e minha irmã, de uma maneira mais ampla. Não vou dizer nem plenamente, porque plenamente em cima dessa terra será difícil. Mas de uma maneira mais apropriada, nunca se entenderá as Sagradas Escrituras sem a compreensão da cultura e do idioma nos quais elas foram escritas. Para eu e você entender melhor o que os personagens da Bíblia falaram, você tem que entender a religiosidade deste povo e você tem que entender a cultura e a língua deste povo melhor. É nestas fontes originais, é nestas fontes que a sua compreensão vai melhorar e que você vai atingir um grau maior de compreensão. Pegando a Bíblia em português, principalmente essas traduções, João Ferreira de Almeida, irmão, infelizmente, o seu conhecimento ficará bitolado e limitado ao que tradutores queriam
que você entendesse, e não ao que Deus realmente quer que você entenda. Então que o Eterno te abençoe. Eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar este trabalho nesta noite, agradecendo ao Eterno em nome de Yeshua. Pai Celestial, Adonai, Elohim de Israel e das nações. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Eu te louvo de todo o coração, Eterno. Eu te agradeço pelas grandes bênçãos e pelas maravilhas que o Senhor já fez, está fazendo e eu sei que o Senhor fará ainda nas nossas vidas. Ajude-nos, ó Eterno, a ser esta última classe de pessoas que o nosso Salvador, Yeshua, disse que tem, meu Senhor, dentro dessa parábola do semeador. Ajude-nos a ser aquelas pessoas que têm um coração bom, um coração entendido, um coração capaz de compreender os porquês das coisas. Ajude-nos, Senhor, a entender a mensagem da Tua palavra. Ajude-nos a compreender aquilo que o Teu Filho nos ensinou. Ajude-nos a pregar de maneira correta e a entender de uma maneira apropriada a Tua própria palavra. No nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Abençoa as pessoas que estão escutando e que vão posteriormente escutar esta mensagem, que vão estar aprendendo, assistindo pelas redes sociais esta mensagem. Eu quero te agradecer por ter aberto o meu entendimento, por ter aberto os meus olhos, por ter me feito enxergar e ainda está fazendo me enxergar muitas verdades que outrora eu não enxergava e eu não compreendia. Ainda que muitos, Senhor, não entendam, ainda que muitos achem, Senhor, que não estou e não estamos no caminho certo, não importa, Pai. O que importa é o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, o que importa é o que o Senhor está me ajudando a alcançar, o que importa é o entendimento que o Senhor tem concedido paulatinamente. Quero te agradecer por esta oportunidade de hoje desenvolver este tema e de concluir esta mensagem com os teus filhos. Abençoe-os em nome de Yeshua, dai a vitória, livre-os de doenças, de perturbações e de vícios, de coisas que possam, Senhor, desvirtuar e impedir que o coração deles seja um coração bom e frutífero. No nome de Yeshua HaMashiach eu te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Tenha uma boa noite. Quero pedir a você, compartilha este vídeo. Vá no meu canal pelo YouTube, né? Eu me apresento lá, você pode me acessar como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Você vai achar lá, né? Você vai achar lá o meu canal. Eu sempre compartilho as mensagens, né? E o meu canal. Peço apoio para que mais pessoas ouçam a mensagem e essa mensagem possa alcançar vidas, alcançar pessoas e ajudá-las na sua fé, na sua emuná, no nome de Yeshua HaMashiach. Permitindo o Eterno, agora esta semana, no meio da semana, nós vamos retornar trazendo mais um estudo, mais uma reflexão, mais um ensinamento para a elevação espiritual de todos os irmãos. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Yervavecheha Adonai Vishmiecha. Yair Adonai Panavelecha Viruneka. Viasem Lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom a todos. Boa noite.